Agora a gente sai do Brasil, vamos até os Estados Unidos. Hoje, o chefe da patrulha da fronteira, Gregory Bovino, deve deixar a cidade de Minneapolis em meio aos protestos contra a morte de 2 americanos por agentes de imigração. Vamos falar sobre esse assunto com nossa correspondente lá em Nova York, Priscila Asbeck, assunto que está dominando os Estados Unidos, o noticiário por aí, também as várias manifestações de Donald Trump e várias autoridades envolvidas nesses casos. Vale a gente destacar quem é esse personagem, né, Priscila? Porque ele se tornou o rosto da repressão à imigração promovida pelo governo Trump. Bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente, Greg Bovino, então, que segundo fontes da CNN já deve deixar Minneapolis hoje ainda, junto com alguns agentes da polícia da fronteira dos Estados Unidos que estavam realizando essas operações que resultaram, como você disse, Carol, na morte de 2 cidadãos americanos, de René Good, de 37 anos, no dia 7 de janeiro, e agora também de Alex Piri no sábado, um enfermeiro que foi morto também durante essas operações que acontecem, esses confrontos entre os agentes federais e a população de Minneapolis. Greg Bovino, Carol, tem um histórico de táticas de força contra para a repressão de protestos e contra ativistas, que já é conhecida desde o primeiro mandato, inclusive, de Donald Trump, quando houve uma tentativa de repreender os protestos contra George Floyd. Ele também foi destacado para realizar algumas das operações do ICE no ano passado, para reforçar algumas dessas operações em cidades democratas, e também foi muito criticado pelo uso de força e pela truculência em algumas dessas ações. E aí Donald Trump, então, ontem informou que Greg Bovino vai deixar, na verdade informou que Tom Homan, que é o czar da fronteira, vai a Minneapolis, sem falar que Greg Bovino deixaria o local, mas fontes, então, que conversaram com a CNN confirmaram que ele vai deixar a cidade de Minneapolis depois de toda essa tensão, e depois também que o governo Trump começou a se incomodar com o nível de protestos e também de críticas sobre as ações do ICE, dos agentes federais e da Polícia da Fronteira lá em Minneapolis. O Departamento de Segurança Interna também suspendeu o acesso de Greg Bovino às suas redes sociais com efeito imediato, isso depois também que ele trocou farpas com diversos parlamentares ao longo do final de semana. Ele também concedeu algumas entrevistas, e nessas entrevistas ele acusou Alex Piri de cometer um massacre, de tentar cometer um massacre contra os agentes federais. Também a secretária do Departamento de Segurança Interna, a Chris Noem, chegou a dizer que ele era um terrorista doméstico, e depois disso, uma coletiva de imprensa da secretária da Casa Branca, da Caroline Leavitt, tentou afastar essa tese. A Casa Branca não falou e não reforçou que Alex Piri seria um terrorista doméstico, como Noem e como também Greg Bovino haviam falado anteriormente. Inclusive, Carol, muitas entrevistas foram realizadas com parentes de Alex Piri, também com ex-pacientes dele, entrevistas muito comoventes, dizendo que ele era uma pessoa muito dedicada aos seus pacientes. Uma ex-paciente dele, inclusive, relatou o quanto que ele a tratava como se ela fosse a sua única paciente, o quanto ele se incomodava com as ações que estavam acontecendo em Minneapolis, e como ele tinha se tornado enfermeiro justamente por essa tentativa de ajudar as outras pessoas, de ajudar os outros. A irmã mais nova dele também falou que nenhuma palavra consegue descrever completamente a dor que ela estava sentindo, e também o sindicato que representa os enfermeiros disse que criticou duramente o governo Trump pela retórica abominável que foi usada contra Alex Piri. Sobre o ICE, Carol, há uma taxa de desaprovação já sobre as ações dessa polícia de imigração e alfândega dos Estados Unidos, que está em menos 27%, segundo um agregador da CNN. Portanto, há uma reprovação por parte da população americana sobre essas ações, e Donald Trump já havia informações sobre isso na semana passada, quando houve aquela detenção daquele garoto de 5 anos, de Liam Conejo Ramos, de que o governo Trump estava acreditando que a narrativa sobre o combate à imigração, a criminosos que permanecem de forma ilegal nos Estados Unidos estava sendo questionada, estava mudando, já que essas ações estavam se tornando muito violentas. Eu volto com você, Carol.